E aí, gente, beleza? Vamos lá, mais uma gravaçãozinha de FUVEST primeira fase. Essa questãozinha aqui que envolve icebergs, uma questão de hidrostática, muito clássica, muito frequente nos principais vestibulares. Vamos discutir ela, vamos anotar os principais dados. Acompanha comigo, por favor. Icebergs são blocos de gelo flutuantes que se desprendem das geleiras polares. Se apenas 10% do volume 10% do volume de um iceberg fica acima da superfície do mar e a massa específica da água do mar vale 1,03 gramas por centímetro cúbico. Podemos afirmar que a massa específica do gelo do iceberg em gramas por centímetro cúbico vale aproximadamente. Muito bom. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, né, é desenhar as forças, tá? Então, nós temos aqui o nosso querido iceberg, né? E aí, quais são as forças envolvidas aí, né? Nós temos a força que o planeta Terra, né, atrai o iceberg, chamado peso, direção vertical para baixo, né? Você tem o iceberg totalmente ou parcialmente imerso em um fluido em equilíbrio, então o corpo recebe deste fluido, né, uma força chamada empuxo, tá? Empuxo aqui vertical para cima, tá? Então são essas duas forças que atuam no nosso querido iceberg e como ele está em equilíbrio, né, essas forças se equilibram, nós temos que o empuxo vai ter a mesma intensidade do peso, o peso, mesma intensidade do empuxo, tá? Muito bem, vamos lembrar o seguinte, como é que a gente faz para calcular o peso? Deixa eu até mudar a cor da canetinha aqui, ó. Como é que a gente faz para calcular o peso, né? Você sabe muito bem que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Aí, se você reparar, ele não deu peso, também não deu a massa, tá? A aceleração da gravidade é dada lá no comecinho da prova da FUVEST, mas a gente não tem a massa, tá? O que é comum a gente fazer aqui? A gente sabe que densidade é massa por volume. Então, eu posso abrir a massa como sendo densidade vezes o volume, tá? Então, eu posso abrir a massa como densidade vezes o volume. Portanto, o peso do iceberg, quem que é? É a massa do iceberg, que no fundo é a densidade do iceberg vezes o volume do iceberg, vezes G, tá? Então, o peso é a densidade do iceberg, volume do iceberg, vezes G, que é a aceleração da gravidade. Tá aqui, tá? Isso aqui é igual ao empuxo. Muito bom. Como é que a gente calcula o empuxo, né? A intensidade do empuxo é assim, ó. O empuxo é a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes G, a aceleração da gravidade, tá? Nesse caso aqui, nesse exercício, o fluido é a água, tá? Então aqui o empuxo fica a densidade da água vezes o volume de água deslocado vezes G, que é a aceleração da gravidade, tá? Bom, eu tenho G multiplicado desse lado, G multiplicado daquele lado, eu posso cancelar, simplifica aqui G dos dois lados, tá? Muito bom. A pergunta é a densidade do iceberg, tá? Muito bem, então temos a densidade do iceberg. O volume do iceberg qual que é? O volume do iceberg ele não deu, tá? A densidade da água ele dá, né? 1,03. E qual é o volume de água que o iceberg, né, desloca, tá? Então imagina que eu pudesse colocar o iceberg dentro da água, tá? Ao colocar o iceberg dentro da água, imagina que ele está fora, eu vou colocar ele dentro da água. Ao colocar ele dentro da água, ele vai empurrar uma certa quantidade de água, ele vai deslocar uma certa quantidade de água, tá claro? E essa quantidade de água que ele está deslocando é o volume de água deslocado, tá? Muito bem, como é que eu faço para achar isso no exercício? Ele falou para mim que 10% do volume de um iceberg fica acima da superfície do mar, tá? Então olha aqui, ó. 10%, deixa eu fazer aqui em roxinho. Não, vou fazer aqui em azulzinho, tá bom. Então ele está falando para mim, 10% tá para fora, tá? Então eu posso escrever aqui que o volume emerso, né? O que é o volume emerso? É o volume que está para fora, tá? Isso é importante você saber essas palavras, porque ele usa essas palavras nos vestibulares, tá? Imerso e imerso. Emerso é para fora, tá? Imerso é dentro.
tá? Então, imerso, o volume imerso é 10% do volume total, tá? 10% é 0,1 do volume do iceberg. Iceberg, tá? Então, o volume imerso, o volume para fora, é 10% do volume do iceberg. Então, qual que é o volume imerso? Portanto, o volume imerso é o volume que está para dentro, tá? Que é o volume submerso, tá? Então, o volume imerso, se 10% está fora, o restante 90%, 0,9 está submerso, está imerso, tá? Então, 90% é o volume imerso. 90% do quê? Do volume do iceberg. Tudo bem, gente? Tá? Então tá. Então a densidade do iceberg a gente quer achar. O volume do iceberg é o volume do iceberg. Igual, a densidade da água é 1,03. Pô, professor, posso deixar em grama por centímetro cúbico? Não é no sistema internacional. O sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Posso deixar em grama por centímetro cúbico? Posso, tá? Porque o que vai acontecer aqui, o volume vai cancelar dos dois lados e a densidade que a gente vai achar aqui vai sair na mesma unidade desse 1 grama, desse número que a gente colocou aqui, que está em grama por centímetro cúbico. Não tem problema. E o volume de água que o iceberg desloca é igual ao volume da parte submersa, né, da parte imersa do iceberg. Quanto que está imerso? 0,9 do total, tá? Então o volume de água deslocado é 0,9 do volume do iceberg. Olha que bacana, agora a gente vem aqui e cancela o volume do iceberg dos dois lados, portanto a densidade 1,03 vezes 0,9 dá 0,927 e aí você arredonda isso aqui para 0,93, portanto vai nos dar a alternativa C de Chitãozinho e Chororó. Beleza, gente? Emerso é fora, imerso é dentro. Guarda essas palavras quando a gente for estudar questões de hidrostática. É muito importante você lembrar disso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Já já eu volto com mais questõezinhas aí da primeira fase da FUVEST para vocês, tá? Enquanto isso, vocês vão assistindo essas questões que estão aqui do lado, tá? Para aprender bastante física aqui no canal. Tá bom, gente? Beleza? Valeu!